Tudo bom, gurizada? Aqui quem fala é o professor Yuri, trazendo aí mais uma aula para vocês, né? Nas últimas aulas, a gente já começou a ver as nossas figuras planas, né? Acredito que a partir dessa aula, pessoal, já tenha conteúdo que a gente não viu em aula presencial. Então, quando a gente retornar às nossas aulas, espero que isso ocorra em breve, a gente vai rever isso, né? Para aqueles que não assistiram a videoaula, vou passar de novo isso aqui, mas para aqueles que já estão assistindo e quiserem, já podem ir acompanhando o nosso conteúdo, tá certo? Vamos lá então. O que acontece, pessoal? A gente vai começar agora a estudar o nosso terceiro polígono regular, muito famoso também, muito presente no nosso cotidiano, né? Que são os triângulos, né? Os triângulos basicamente são compostos por quê? São compostos por três lados, certo? E cada lado desse, né, a gente consegue formar, quando a gente tem essa interseção entre esses dois segmentos de reta, a gente consegue formar um ângulo. E, em especial, o triângulo tem três ângulos, certo? O que acontece, pessoal, né? Só desconsidere, parei aqui na sexta, que foi a última aula que eu dei, né, para as minhas turmas, mas, enfim, seguimos. Então, o que acontece, tá? Quando a gente tem um triângulo qualquer, sem classificação, sem nada mais, o que acontece, pessoal? Este triângulo, ele é caracterizado como sendo a sua fórmula de área, ela vai ser base vezes altura, dividido por 2. A gente vai seguir o mesmo padrão que a gente já tem seguido nos nossos outros exemplos. A única diferença é, como aqui tem uma ponta, a gente divide por 2, certo? O que acontece? A nossa altura é caracterizada pelo sendo o segmento que vai do vértice superior do triângulo até o ponto médio, até em alguns casos até a metade desse segmento, mas em especial é o segmento de reta que vai do topo do nosso triângulo até interseccionar este lado do triângulo, certo? Vocês podem escolher qualquer um dos lados para calcular essa altura. Por exemplo, vocês podem pegar daqui e ir até lá, daqui e até lá. Em especial, a interseção dessas três segmentos vai dar bem o meio do triângulo, certo? A gente vai ver essas definições um pouco depois. E a base do triângulo é caracterizada como essa distância entre esses dois pontos do segmento de reta, tá certo? Bom, um triângulo ele pode ter alguns tipos de classificações, né? Em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos internos. O que acontece então, pessoal? Em relação aos lados, a gente tem três tipos de triângulo, que é o que a gente vai ver nessa nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver em relação aos ângulos, a diferença entre eles. Então a gente tem esses três tipos de triângulos, são os triângulos equiláteros, isósceles e escalenos. Eu vou explicar cada um deles e a gente vai fazer exercício de cada um deles também. Não se preocupem, vamos lá. Então, os triângulos equiláteros, pessoal, são os triângulos que possuem os três lados e os três ângulos internos iguais, pessoal. Lembra que eu falei quando a gente não tiver o recurso didático da coloração, de poder pintar aquilo que é igual? O que a gente vai fazer, ó? Lados iguais a gente descreve com o mesmo sinal, ó. Este lado tem dois riscos e dois riscos, significa que os três têm o mesmo tamanho. E os ângulos internos de um triângulo, a soma deles obrigatoriamente tem que dar 180 graus. Então, como os três ângulos aqui são iguais, o que a gente sabe? Esse ângulo vai medir 60, este ângulo vai medir 60 e este ângulo aqui vai medir 60 graus também. O que vai acontecer, pessoal? Nesse tipo de triângulo, né, a altura, como os lados têm o mesmo tamanho, quando a gente traça o segmento de reta que determina a altura, ele vai cortar a base exatamente em dois lados iguais. Então, o que acontece? Se a base aqui tem tamanho L, quando eu traço essa altura, obrigatoriamente esse lado vai ter L dividido por 2 e esse lado vai ter L dividido por 2. Porque se eu somar os dois, eu vou ter L de novo. Então,
A partir disso aqui, eu consigo deduzir a fórmula, né, da nossa altura, porque ela faz parte da nossa fórmula da área. Que lembra? A gente sempre está atrás de três, né, no caso aqui de duas formulações que sempre são muito importantes nas nossas figuras, que é a área e o perímetro. Então, o que acontece, pessoal? Para a gente achar a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, primeiro vamos encontrar a altura. Quando a gente tem um triângulo qualquer, é base vezes altura dividido por 2. Agora aqui, a gente tem um triângulo equilátero. Vamos achar a nossa área, a nossa altura primeiro. O que acontece? Se a gente destacar este triângulo aqui, a gente vai conseguir ter a nossa altura, o nosso lado e o nosso lado dividido por 2. Em especial aqui a gente encontra um triângulo que a gente já discutiu um pouquinho sobre eles, que são os triângulos retângulos. Para a gente achar este valor de altura, a gente usa o teorema de Pitágoras, ou para os mais íntimos, tio Pit. O que acontece aqui, pessoal? A gente tem o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que a gente vai ter? Lado ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. O que vai acontecer? L ao quadrado é igual a L ao quadrado. Se esse cara está somando, eu passo ele para o outro lado subtraindo. E quando eu tenho uma fração elevada a alguma coisa, a parte do seu numerador também fica elevada e o denominador também. Então, fica menos L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4, igual a H ao quadrado. Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum aqui, a gente vai encontrar isto daqui, certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter que vai acabar resultando em 4L ao quadrado menos L ao quadrado. E aí, com isso, o que a gente vai ter? 3L ao quadrado. 3L ao quadrado dividido por 4. Se esse 4 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter 4H ao quadrado igual a 3L ao quadrado. Se este 4 está dividindo, multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Mas eu não quero H ao quadrado, eu quero só o H. Então, eu faço a raiz. Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 3 lado ao quadrado dividido por 4. Só que lembra, eu posso fazer a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. Então, aqui vai ficar raiz de 3L ao quadrado dividido pela raiz de 4. Raiz de 4 é 2, raiz de 3L ao quadrado é L raiz de 3. Então, com isso, a gente determinou a nossa altura. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente vai determinar a nossa área. O que a gente tem? A nossa base é L, a nossa altura é H, dividido por 2. A gente já descobriu que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo as substituições aqui, a gente vai ter o quê? L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Quando a gente tem algo dividindo, a gente pode fazer isso aqui, passar multiplicando invertido. Então, no final das contas, a gente tem L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio, que nos resulta que a área dos triângulos equiláteros vão ser sempre lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se tu não entendeu algum desses passos, por favor, volta o vídeo, faz as contas no papel, tenta ver como que chega nesses valores e caso tu não conseguiu, por favor, me escreve para a gente ver como que chega nessas respostas. Então, para a gente praticar um pouquinho, vamos fazer esses dois exercícios aqui. Tem mais alguns, mas vamos começar com esses dois. Dá uma pausa no vídeo, copia eles, lê e vamos resolver os nossos exercícios, tá bom? Vamos lá. Aqui, a gente tem no nosso primeiro problema, ele diz que o perímetro, ele diz que, só um pouquinho, as medidas dos lados desse triângulo equilátero equivalem a 10. Ele quer que a gente ache o perímetro e a área. Então, se a gente tem um triângulo equilátero, obrigatoriamente os três lados têm o mesmo tamanho, certo? Então, o perímetro nada mais vai ser que a soma dos três lados, então a gente tem os nossos 30 centímetros. Como a gente sabe o lado, e utilizando a fórmula da área de um triângulo equilátero, a gente só substitui na fórmula, que vai ser 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é igual a 100
raiz de 3 sobre 4, que é igual a 25 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Se atentem aos centímetros quadrados, tá, pessoal? Por que aqui eu não resolvi o raiz de 3? Só resolvo quando eu disser o valor exato. Não tem a necessidade de resolver. Pode finalizar a conta desta fórmula, certo? Se a gente voltar ali no segundo exercício, ele diz o quê? Um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Lembra, é tudo aquilo que a gente conversou até agora, né? Em relação a o que é área, é o quanto eu consigo completar de um espaço. Nesse caso, meu espaço é um triângulo equilátero, eu quero saber o quanto eu consigo completar desta área. Então, lembrando que o nosso terreno tem 450 metros de perímetro, como é um triângulo equilátero, eu sei que os três lados têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui eu sei que esse lado tem que ter 150, este lado 150 e este lado 150. Aqui está como a gente consegue encontrar este valor de lado, certo? E aí o que acontece? Para a gente descobrir a área, é só a gente jogar na nossa fórmula. Então, a gente faz 150 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, faz 22.500 raiz de 3 dividido por 4, que a gente vai encontrar este valor de área que vai ser ocupado de concreto no nosso terreno. Tá bom? Caso não entendeste, novamente, vai ler de novo, olha o passo a passo dos nossos exercícios. Caso não deu certo ainda, me escreve. Vamos voltar lá para os nossos slides. O outro tipo de triângulo que a gente também tem são os triângulos isósceles. O que são os triângulos isósceles? São aqueles triângulos em que os dois lados são iguais. E se caso, como esses dois lados são iguais, a gente sabe que a medida destes dois ângulos também são iguais, certo? Então, o que acontece? Como que a gente acha a área de um triângulo isósceles? A gente acha a área através da nossa fórmula já tradicional dos triângulos, que é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, partindo disso, vamos resolver estes dois exercícios. Eu tenho esse primeiro aqui, vou dar uma pausa no vídeo, copia, lê eles com calma, e aí vamos resolver. Vamos lá, então. O que a gente tem, pessoal? A gente tem ali, ó, em um triângulo isósceles, a medida de sua altura é igual a 12 centímetros. Sabendo que a medida da sua base é 10 centímetros, determine a sua área. Nesse primeiro exercício, basicamente, é a aplicação da fórmula, tá? Base vezes altura dividido por 2. Eu vou achar aqui os meus 120 centímetros dividido por 2. E a gente vai encontrar exatamente os nossos 60 centímetros quadrados, certo? Bom, nesse nosso segundo exercício, ele quer que a gente encontre a área também. Mas ele não nos dá a altura, então a gente tem que encontrar a altura em primeiro momento. A gente sabe que esse triângulo ele tem esses dois lados valendo 10 centímetros e a sua base vale 10. Se a gente destacar aqui este triângulo retângulo, a gente vai ter a altura 10. Lembrando que quando a gente traça a nossa altura, obrigatoriamente ele corta essa base em dois lados iguais. Então, aqui vai valer 6 e aqui vai valer 6 também. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, o que a gente vai encontrar? Que a altura ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, a gente vai ter que a altura é a raiz dessa soma, que é 136, que vai dar 2 raiz de 34 centímetros. Agora, aplicando a fórmula da nossa área, a gente sabe a nossa base, que é 12, a gente sabe a nossa altura, que é 2 raiz de 34 centímetros, dividido por 2. Se a gente fizer essa conta, a gente vai achar 12 raiz de 34 centímetros quadrados. Certo? Tem mais um exercício aqui para a gente discutir. Vamos ver ele aqui, que diz o seguinte. Ele quer saber qual é o valor da área de um triângulo isósceles, cuja altura relativa da base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros.
E o nosso último exercício aqui pede para saber quanto que é o valor, dado que isso aqui é um triângulo isósceles, a gente tem que saber quanto que é o valor do lado BC. Vamos fazer primeiro o exercício 3, então? Vamos lá. Vindo aqui no nosso exercício 3, o que acontece, pessoal? A gente sabe que os dois lados congruentes valem 15 centímetros, que a nossa altura relativa à base vale 12 centímetros. Então, o que aconteceu? Eu dividi esses dois lados em lados iguais, porque a altura, quando a gente traça esse segmento, divide a nossa base em dois lados iguais. Daqui, eu consegui destacar esse triângulo retângulo, e através do nosso teorema de Pitágoras, eu descobri quanto que vale o y, certo? Porque eu sei que 15 ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isolando o y, eu acho que o valor da componente y tem que ser 9 centímetros. Mas lembrando que a minha base é a soma desses dois valores de y que eu encontro. Então, no final, a minha base vale 18 centímetros e a minha altura vale 12 centímetros. Aplicando na fórmula do triângulo, eu sei que vai ser base vezes altura dividido por 2, então vai ser 12 vezes 18, tá? Que é a minha base, dividido por 2, isso dá 108 centímetros quadrados. Partindo para o nosso último exercício nessa parte de triângulos isósceles, o que a gente sabe? A gente sabe que a soma dos ângulos, ele pede para nós qual o valor do segmento BC, né? Vamos voltar lá só para a gente dar uma olhada de novo. Ele quer saber quanto que vale o segmento BC, dado que este triângulo é isósceles e que a gente sabe que esse lado vale 6. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, tem que dar 180 graus. Por se tratar de um triângulo, peraí que eu errei aqui, Por se tratar de um triângulo isósceles, a gente sabe que dois ângulos são iguais, em especial os dois ângulos da base, tá? Esses dois caras aqui, ó, este ângulo e este ângulo, o ângulo B e o ângulo C. Então, o ângulo B é igual ao ângulo C. Então, se a gente substituir na nossa fórmula aqui de cima o nosso C por B, o que a gente vai encontrar? A mais B igual a 180. Então, isso aqui vai dar A mais 2B igual a 180. Então, nesse caso, a gente sabe que o nosso ângulo A vale 60 graus lá do nosso exercício. Substituindo na fórmula, a gente vai ter que 2B é igual a 180 menos 60. E com isso, a gente encontra que B é igual a 60 graus. Então, como B é igual a C, então eu também sei que o ângulo C é 60 graus. Com isso, os três ângulos são iguais, caracterizando um triângulo equilátero, na verdade. Ele não é só isósceles, ele é equilátero também. E aí, com isso, quando a gente tem três ângulos iguais, significa que os três lados também são iguais. Então, se um lado vale 6, todos os outros lados também valem 6, em especial o lado BC vale 6. Tá bom, pessoal? Dei uma revisada nesse exercício, tentem de novo todos esses exercícios, vocês vão ver que vocês vão conseguir dominar essa parte da matéria que não tem muito mistério e é bem tranquila, tá bom? Vamos seguir aí os nossos estudos, então. O que a gente tem mais, pessoal? Além dos nossos do nosso triângulo equilátero e isósceles. A gente também tem o triângulo escaleno, quando todos os lados possuem medidas distintas, diferentes, que é o que a gente está caracterizando com os riscos aqui, né? Este lado tem um risco, então este tem 2, significa que não são iguais, e este tem 3, significa que os três não são iguais. Como que a gente acha a área de um triângulo desse tipo? Bom, para achar a área de um triângulo desse tipo, a gente tem que pegar e fazer o seguinte. A gente vai fazer base vezes altura, como a gente fez nos outros, dividido por 2. Em especial, nesse tipo de exercício, eles vão dar para vocês as informações em relação a quem é o M, quem é o M, quem é o N, e assim vocês vão conseguir construir melhor os exercícios. Ou vocês podem traçar a altura, achar um triângulo retângulo aqui e aqui, e desenvolver todo o exercício de forma a achar o N e o M,
e a soma dos dois vai dar a base de vocês, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje sobre os tipos de triângulo em relação aos seus lados. Qualquer coisa, pessoal, só me escrever e prestem atenção lá no que acadêmico de vocês, que essa aula já vai estar lá. Eu tenho certeza que essa aula ainda não está, tá bom? Obrigado, tchau!